Hum. Anne, dentro desse processo de crescimento, quando foi que você conheceu o Evangelho, a Cristo? Com talvez 5 anos de idade. Tinha uma igreja na esquina da minha casa. Minha mãe não ia, meus irmãos não iam. E aí eu Você ia. foi a primeira da família. Foi. E aí eu ia. Eu não sei se a minha irmã Grace está assistindo. Ela Tá estava me aqui, já chamando tá de aqui. crentinha do reteté. Você era do É. fogo? Opa! Ia lá, uma igreja era uma Assembleia de Deus, Os irmãos assembleanos são bens. né? E aí eu ia para a igreja, depois essa igreja mudou para um pouquinho mais distante, mas ainda assim como as pessoas, os pastores eram pessoas confiáveis, minha mãe, né, eu ia acompanhada por eles para a igreja, e foi assim que o evangelho chegou até mim, né? Eu sempre tentei trazer, levar de certa forma o evangelho para dentro da minha casa, trazer minha família para dentro da igreja. Uhum. E as coisas foram fluindo aos poucos. Mas a minha história com o evangelho começou com 5 anos de idade. 5 anos. E aí o processo de batismo. Porque assim, a gente tem o conhecimento da igreja, mas a transformação mesmo de entender que, peraí, alguma coisa mudou. Conheci a Cristo e alguma coisa mudou. Você tem mais ou menos uma noção de quando? De fato, para falar, é isso, tá certo, essa é a verdade que eu quero seguir, depois das 100. Você vê, né, já a 100 está com 8. 8 anos. Estamos Eu indo estou pra com 9 esse 28. ano. Então, depois de 15 anos de evangelho, entre indas e vindas, depois das 100. Foi quando eu entendi o que é, não é que a Bíblia não é só aquela palavra, aquele livro que 2 capas fecham ele, né? Foi quando eu entendi que é mais do que isso, que Cristo ele é além, está nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, o que a gente faz pelo próximo, né? O autoconhecimento, que se a gente não se ama, não dá para amar o próximo. É verdade. E aí foi nas 100 que eu entendi que era para valer. Tanto é que depois desse tempo todo